Fala, concurseiro! Se você não me conhece, meu nome é Samuel Luiz e este é o Legisla Ação. Aula 10, hein? Penúltima aula da consolidação. Vamos ver o que você vai fazer quando for trabalhar lá no Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. Então, assina o canal, ativa as notificações e sem mais enrolação, bora pro vídeo! Concurso Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Consolidação Normativa, aula 10, que veremos na aula de hoje. Vamos ver a rotina de processamento das serventias, o que você vai fazer quando começar a trabalhar no Poder Judiciário do Rio de Janeiro, né? Vamos lá. Das rotinas aplicáveis às serventias judiciais em geral. O termo de conclusão mencionará o nome do juiz, o número do feito, a data, nome, assinatura e a matrícula do servidor. Então, o termo de conclusão ao juiz vai ter que mencionar o nome dele, o número do feito, a data, o seu nome, a sua assinatura e a sua matrícula. É isso que vai mencionar o termo de conclusão. Fotocópias conferidas com documentos dos autos deverão ser utilizadas na montagem de certidões de inteiro teor e na instrução de que formais de partilhas, cartas rogatórias, cartas de sentença, cartas de arrematação, cartas de adjudicação e, quando requerido, poderão ser utilizados na instrução de cartas precatórias. Então, você vai poder utilizar xerox de documentos dos autos na montagem de quê? De certidões e para instruir esses documentos aqui, né? Formais de partilha, carta rogatória, carta de sentença, carta de arrematação, de adjudicação e, quando for o caso, cartas precatórias. Então, você vai poder usar a xerox nesses casos aí. Fotocópias de peças extraídas dos autos pelo interessado para outros fins que não sejam esses acima, deverão ser autenticadas em cartório notarial. Então, você, interessado, se quiser tirar cópia do documento dos autos, vai fazer o quê? Vai ter que autenticar ela no cartório notarial, né? Então, elas têm que ser autenticadas. Se for para esses outros fins aqui, montar a certidão ou instrução todos esses documentos aqui, não precisa. Mas se for para fim particular, você tem que autenticar elas no cartório notarial. Pedidos de extração de cópias de peças dos livros cartorários deverão ser dirigidas diretamente ao juiz, através de petição. Então, se você quiser tirar cópia dos livros cartorários, você vai fazer uma petição pro juiz. Agora vamos entrar aqui na rotina da serventia, né? O chefe de serventia ou servidor, à sua ordem, dará cumprimento à ordem legal do processo, independente de despacho judicial, realizando os atos que vamos ver a seguir. Então, você vai fazer atos ordinatórios lá, né? Atos sem conteúdo decisório, atos administrativos, que não vão precisar de autorização do juiz. Você vai fazer de ofício lá, você vai fazer no seu trabalho no dia a dia. Então, o que o chefe de serventia ou servidor à sua ordem vão fazer? Vão registrar e autuar petições iniciais, denúncias, queixas, representações, autos de infração administrativa e autorizações de viagens internacionais, fazendo constar recolhimento de custas da taxa judiciária, pedido de gratuidade, pedido de prioridade de idoso e, tratando-se de ação acessória, a respectiva tempestividade. Então, você vai fazer tudo isso aí, você vai registrar e autuar os processos de quê? Petição inicial, denúncias, queixas, representações, autuações de infrações administrativas e autorização de viagem. Você vai registrar tudo e vai autuar, né? Enumerar, assinar, vai fazer todo aquele processamento. Você vai conferir também o recolhimento de custas, de taxa, vai ver o pedido de prioridade de idoso e, quando se tratar de ação acessória, você vai ver se ela está no prazo, né? Vai conferir a tempestividade. Então, você vai fazer tudo isso aí. Vai autuar petições iniciais de incidentes, informando a tempestividade, que são petições iniciais de incidentes. São petições lá no meio do processo, né? Você vai pedir alguma coisa no meio do processo, né? Uma tutela de urgência, alguma coisa durante o processo. O processo já se iniciou, aí lá no meio do processo você pede alguma coisa. Então você vai autuar essas petições incidentais, informando se elas estão no prazo. Vai assinar, lançando o que o faz a ordem do juiz, o que? Vai assinar mandados de citação, mandados de notificação, mandados de intimação e mandados de avaliação. Você vai assinar todos esses mandados aí. Vai assinar também o que? Os ofícios. Em regra, você vai assinar todos os ofícios lá. Ou você ou o chefe de serventia, né? Você por delegação do chefe de serventia. Salvo
esses aqui, quando houver alguma coisa relacionada a dinheiro, quando houver alguma coisa relacionada à matéria criminal e para autoridades. Vamos lá. Vai assinar, lançando o que o faz a ordem do juiz, você vai assinar por ordem do juiz os ofícios, em geral, todos, salvo esses aqui, o que implica transferência de valores, movimentação de saldos, pagamentos e aditamento a mandados, absolvições criminais, arquivamentos criminais, e quando o ofício for dirigido a magistrado, membros do Poder Legislativo, tribunais de conta, conselho de conta, chefe do Poder Executivo, ministros, secretários, procuradores gerais ou assemelhados, membros do Ministério Público, oficiais generais e comandantes das unidades militares e demais dignatários, né? Demais autoridades. Então, em regra, você assina os ofícios, salvo nesses casos aqui, quando envolver dinheiro, quando for matéria relacionada a feitos criminais e quando for autoridade. Aí você não vai assinar esses aí. Vai assinar os editais, por exemplo, edital de citação, lá no Diário de Justiça Eletrônico, você vai assinar antes de mandar para lá. Vai assinar os expedientes dirigidos à pessoa física e pessoa jurídica. Vai juntar contestações, alegações preliminares, réplicas, assistentes técnicos, apresentação de quesitos, rol de testemunhas, peças técnicas, petições, precatórias, guias e ofício. Então você vai juntar no processo todos esses documentos, todas essas petições, no prazo de 10 dias a contrário do protocolo. Então você tem 10 dias para juntar esses documentos e abrindo imediatamente conclusão ao juiz ou encaminhando a quem de direito. Então, você vai ter 10 dias a contar da data do protocolo para anexar essas petições, esses documentos no processo e remetendo, assim que você juntar, para o juiz ou dando o destino devido. Vai proceder a termo de vista dos autos a quem? Ministério Público, Defensoria Pública e Fazenda Pública, a requerimento destes. Então, quando o Ministério Público, Defensoria Pública e Fazenda Pública requererem os autos, você vai proceder o termo de vista, né? Quando eles requererem. Vai certificar a tempestividade dos recursos antes de submetê-lo a despacho. Então, antes de você mandar para o juiz, para o magistrado, para o desembargador, você vai verificar se ele está no prazo. Você vai verificar a tempestividade dos recursos. Por quê? Para você evitar problema depois, né? Você mandar um negócio com prazo vencido para lá, vai dar problema. Então você vai verificar antes a tempestividade dos recursos, antes de mandar para ele. Em 48 horas, vai fazer conclusos os autos paralisados há mais de 30 dias, certificando o motivo. Então, quando o feito estiver parado lá por mais de 30 dias, assim que passar os 30 dias, em 48 horas você vai certificar o motivo e fazer concluso lá para o magistrado, né? O motivo da paralisação. Se é por conta da parte, descaso da parte, se é por outro motivo. Aí você vai certificar e fazer concluso para o magistrado. Vai verificar mensalmente os autos e mandados fora do cartório com prazo esgotado. Então, mensalmente você vai ver lá quais são os autos e mandados que estão fora do cartório com o prazo esgotado, né? Que não foram cumpridos ainda e já venceu o prazo. Vai certificar nos próprios autos a sua retirada e a devolução. E o nome de quem retirou e o nome de quem devolveu. Vai intimar no Diário de Justiça Eletrônico do Estado do Rio de Janeiro o advogado detentor de autos não devolvidos no prazo estabelecido, a restituída no prazo de 3 dias. Isso aqui é importante, hein? Então, quando o advogado fizer carga dos autos, ele levar os autos, vai ter o prazo, né? Se ele não devolver no prazo, você vai intimar ele pelo Diário de Justiça Eletrônico do Estado do Rio de Janeiro a devolvê-lo no prazo de 3 dias. Ele vai ter 3 dias para devolver. Se não devolver, você vai expedir mandado de busca e apreensão, de ofício. Você não vai precisar de autorização do juiz para expedir esse mandado de busca e apreensão dos autos, né? Com prazo vencido, independente do recolhimento de custo. Então, você vai intimar ele no Diário de Justiça Eletrônico, para ele devolver em 3 dias. Ele não devolveu, você, de ofício, expede mandado de busca e apreensão, independente de custo, e não precisa de ordem do juiz. E de tudo, você vai comunicar a ele. Você expede o mandado de busca e apreensão e comunica ao juiz que você fez isso, né? É claro. Em caso de reiterado descumprimento ou não localizado o detentor dos autos, você vai comunicar a quem? A OAB. Aí eles vão tomar as devidas providências lá por eles, né? Eles têm o estatuto deles, eles vão resolver. Vai intimar a restituir em 24 horas os autos não devolvidos no prazo estabelecido. A quem? Ministério Público, Defensoria Pública, procuradores da União, Estados e municípios, peritos e auxiliares do juízo. E em caso de descumprimento, o fato deverá ser comunicado ao juiz. Professor, por que aqui o prazo é menor do que lá para o advogado? O advogado é 3 dias, aqui é 24 horas.
Porque esses aqui são servidores públicos, né? Ou assemelhados. Então, eles têm que cumprir fielmente o que diz a lei. A lei que diz que ele tem que devolver no prazo, né? Se ele descumprir isso, ele vai ter um prazo menor que o advogado, né? Para devolver os autos. Advogado 3 dias e esses aqui, Ministério Público, Defensoria Pública, procuradores, peritos e auxiliares, 24 horas para devolver. Você vai intimar o oficial de justiça avaliador ou o avaliador judicial a devolver devidamente informados os mandados que lhe forem entregues há mais de 20 dias úteis, independente de seu cumprimento. Então, quando o oficial de justiça avaliador ou o avaliador judicial tem um mandado para cumprir e eles demorarem muito para cumprir, se passar mais de 20 dias úteis, você vai intimar eles para que eles devolvam, independente se eles cumpriram ou não. Vai providenciar a notificação da parte para constituir novo patrono em 10 dias, quando for noticiado do impedimento ou da morte do procurador e não houver outorga de poderes a outro profissional. Então, quando a parte ficar sem advogado por algum motivo, impedimento, morte, você vai notificar ele para constituir novo advogado no prazo de 10 dias. Por que isso aqui? Isso aqui é uma disposição que tem lá no novo Código de Processo Civil também, né? Para quê? Para que a parte não fique sem advogado, né? Então, quando ele for comunicado, o tribunal for comunicado, a serventia for comunicada que a parte está sem advogado, que o cara renunciou, que o cara morreu, que o cara está impedido, então você vai notificar a parte para que constitua novo advogado, no prazo de 10 dias. É a mesma disposição lá do NCPC. Vamos lá. Vai expedir mandado de intimação das testemunhas, constantes de rol, tempestivamente oferecido, comprovado o recolhimento de custas. Então, quando a parte oferecer o rol de testemunhas, você vai expedir o mandado de intimação dessas testemunhas, se a parte recolher as custas, é claro, né? Vai certificar nos autos a prática dos atos processuais, inclusive a publicação. De tudo você vai fazer certidão, em tudo você certifica. Abrir vista ou intimar quem? Defensor público, procurador do Estado e procurador dos municípios do Rio de Janeiro, após o trânsito em julgado de decisões nas ações que tenham fixada verba honorária em favor de seus entes. Então, quando esses órgãos ganharem as causas, você vai abrir vista e intimar eles, né? Quem? Defensoria, Procuradoria do Estado e Procuradoria dos municípios do Rio de Janeiro, que eles têm verba honorária em favor de seus entes, né? Professor, mas defensor público recebe honorários? Eu vi na Constituição que eles recebem subsídios, vedada receber qualquer coisa a mais. Ele, Ministério Público, juiz? Exato. O defensor público não recebe nada. Quem vai receber é a defensoria, né? A defensoria pública, o órgão de defensoria recebe. O defensor público não. É vedado eles receber qualquer coisa além dos seus subsídios. Cuidado, hein? O procurador do Estado, o procurador do município recebem sim. Eles vão receber lá um percentual das causas que eles ganharem. Tanto é que os editais de procuradores, o salário é bem pequenininho. Por quê? Porque eles vão receber um percentual das causas que eles ganharem, né? Então, vamos prosseguir. Chefe de serventia, o servidor, a sua ordem, vai fazer o quê? Expedir sem custas certidão de crédito a requerimento do credor para viabilizar o protesto extrajudicial, desde que o devedor não efetue o pagamento da dívida e nem promova a garantia da execução no prazo legal. Então, quando a parte ganhar a ação, ele vai poder solicitar à serventia uma certidão de crédito. Para quê? Para que ele possa fazer o protesto extrajudicial, né? Tipo cheque, protesto do cheque, né? Mesma coisa aqui, a fazer o protesto extrajudicial, desde que o devedor não efetue o pagamento no prazo ou ele não garanta a execução. Se ele não pagar ou não garantir a execução, a parte vai poder solicitar certidão de crédito para fazer o protesto extrajudicial. E abaixo os requisitos dessa certidão de crédito, né? Nome do credor, razão social, CPF, nome do devedor, razão social, CPF, CNPJ, valor do crédito exequendo, multas e honorários de advogado, número do processo, juiz de origem, menção que a decisão exequenda transitou em julgado, que já acabou, e menção que a certidão é título hábil para protesto extrajudicial. Então, esses são os requisitos da certidão de crédito. Vai desapensar dos processos em andamento e remeter ao arquivo definitivo o que? Os apensos de ações autônomas sentenciados e transitados em julgado, verificada a devida baixa. O que está dizendo aí? Vamos a um exemplo. Entrou com a ação contra outra pessoa, aí na contestação ele apresenta uma reconvenção, né? Que é um contra-ataque contra você. As duas ações elas são autônomas, tanto a ação principal como a reconvenção, elas não dependem uma da outra. Digamos que a reconvenção chegue ao seu fim primeiro, né?
e a ação principal continue. Então aqui já transitou em julgado. Então você vai fazer o quê? Desapensar essa reconvenção do processo em andamento, verificar tudo e remeter para o arquivo definitivo, né? É isso que está dizendo aí. Então fique ligado que isso é uma disposição recente, hein? Agora vamos ver uns detalhes gerais. Procurações, subestabelecimentos com ou sem reserva de poderes deverão ser juntados através de petição. Então, quando você juntar uma procuração, você vai juntar lá no PJE através de petição. Mesma coisa com o subestabelecimento. Quando você vai subestabelecer um advogado lá do escritório, outro advogado, você vai botar essa petição lá no PJE. Tudo por petição. Desarquivados os autos, havendo pedido a ser apreciado pelo juiz, serão imediatamente levados à conclusão do mesmo, né? Então, quando você desarquivar os autos e tiver um pedido lá para o juiz apreciar, você vai mandar direto para ele. Tratando-se de autos arquivados definitivamente, está lá no arquivo definitivo, já acabou, já deu baixa, decorrido 10 dias de seu arquivamento sem providência da parte, os mesmos retornarão ao arquivo independente de despacho. Então, quando você tirar lá do arquivo definitivo um processo a pedido da parte, ele fica lá parado por mais de 10 dias e a parte lá esqueceu, então ele vai voltar automaticamente para o arquivo definitivo, independente de decisão do juiz. Das precatórias devolvidas serão entranhadas o quê? A carta propriamente dita, as peças de cumprimento ou não, a conta de custas e as petições e documentos juntados no juízo, que está dizendo aí. Lembra, a carta precatória é um pedido de auxílio judicial, um juiz vai pedir alguma coisa para outro juízo. Então, quando o juiz deprecante pedir algo para o juízo deprecado, quando ele terminar de cumprir todas as diligências que foram pedidas para ele, ele vai fazer o quê? Vai devolver lá para o juízo deprecante. Mas ele vai devolver como? Ele vai fazer o quê? Ele vai anexar lá nos autos da precatória a carta propriamente dita, né? A carta precatória, as peças do que foi cumprido e do que não foi cumprido, custas se tiver acrescidas e as petições e documentos. Junta tudo e devolve lá para o juízo deprecante. É isso que está dizendo aí. Salvo disposição legal ou salvo determinação judicial em contrário, salvo disposição em lei ou salvo o juiz dizer o contrário, prazos para cumprimento de precatórias e para cumprimento de alvarás são de 30 dias. Então, se a lei não falar outra coisa, ou se o juiz não falar outra coisa, os prazos para cumprir precatórias e para cumprimento de alvará é 30 dias. Salvo, no caso do alvará, alvará de soltura. Esse, a lei diz que tem que ser cumprido imediatamente. Então, em regra, 30 dias, cumprimento de precatórias e alvarás. Salvo alvará de soltura. Alvará de soltura tem que ser cumprido imediatamente. Princípio da dignidade da pessoa humana. Então, quando o juízo requerer explicação, resposta, alguma coisa de algum canto, 10 dias para responder ao expediente do juízo. Então, em regra aí, prazo de 30 dias, precatórias e alvarás, salvo de soltura, que é imediatamente, e 10 dias para a resposta ao expediente do juízo. Desatendidos os prazos, o chefe de serventia vai certificar e fará concluso para o juiz. Aí ele vai decidir o que vai fazer. Nas causas, inclusive as criminais, de interesses e direitos difusos, coletivos ou individuais indisponíveis, se ocorrer paralisação do feito por mais de 30 dias, em decorrência de contumácia da parte, o chefe de serventia dará a vista ao Ministério Público antes de abrir conclusão para o juiz. O que está dizendo aí? Nas causas, inclusive as criminais, que tiverem aquelas ações relacionadas ao Ministério Público, né? Direitos difusos, coletivos, individuais indisponíveis, então, quando o feito ficar paralisado lá por mais de 30 dias, por descaso da parte, desinteresse, tá nem aí, deixou lá parado por mais de 30 dias, você vai mandar pro Ministério Público antes de mandar pro juiz, hein? Lembre que tem que mandar pro Ministério Público. Essas ações são relativas às competências dele, hein? Do Ministério Público. Cartas precatórias serão expedidas em 3 vias. Cada processo autuado corresponderá a um registro em sistema informatizado. Então, no sistema, cada processo será um registro. Óbvio, né? Você não vai misturar os processos lá no sistema, cuidado. A entrega de autos físicos para a vista será registrada no sistema informatizado, impressa a guia para assinatura ao advogado, estagiário de direito, perito ou assistente técnico. Então, quando todas essas pessoas, advogado, estagiário, perito ou assistente, forem lá requerer carga dos autos físicos, você vai fazer o quê? Registrar tudo no sistema, dados, nome, endereço, telefone,
né? Vai registrar o número de volumes, número de páginas, tudo registra no sistema, imprime uma guia para ele assinar e vai dar um recibo para ele. Aí ele vai levar a carga, consignando-se a respectiva devolução mediante baixa do aludido registro com impressão de recibo. Então, quando ele trazer de volta os autos, você vai dar baixa no sistema, vai imprimir um recibo e dar para ele. É isso que está dizendo aí. Da carga constarão o quê? Número de volumes, número de folhas, o prazo, nome, endereço, telefone, número de inscrição de quem for retirar. Então você vai fazer constar tudo isso lá no sistema. Número de volumes, né? O processo tem vários volumes, você vai constar o número de volumes para quê? Para que a parte que levou a carga não tire um volume, né? Diga aí a confusão que ia dar se voltar com volume a menos. Vai ver também o número de folhas para que todas voltem, né? A parte não tire uma folha. Vai ver o prazo, vai colocar o prazo para que você possa controlar o prazo que essa parte levou. E no caso de ele não devolver, você vai lá intimar ela para que ela devolva. E o nome, endereço, telefone, né? Para você poder entrar em contato no caso de uma eventualidade. Sendo vedada a carga ou remessa de autos sem registro no sistema. Então é vedado a parte levar os autos sem você registrar no sistema. Você tem que registrar, hein? Cuidado. Se faltar energia ou outra circunstância que inviabilize o registro da carga e da devolução dos processos, será feito manualmente, colhendo assinaturas a quem sejam entregues os autos. Então, se algum motivo acabar a energia, não pagou a conta ou caiu a energia, apagão, então você vai fazer como? Vai fazer manualmente. Todos aqueles dados você vai escrever, vai dar para a pessoa assinar, dar um recibo para ele, aí ele leva. Quando o sistema voltar, você lança tudo no sistema. Tem que lançar no sistema, hein? Cuidado. É obrigatório o imediato lançamento dos dados, assim que regularizado o uso do sistema informatizado. Foi o que eu acabei de dizer. Quando o sistema voltar, quando você fizer manualmente, por algum motivo, você vai lançar os dados no sistema. Deverá ser observada a prioridade de tramitação processual do idoso que figure como parte ou interessado, desde que requerida e comprovada, vedada a extensão desta regra ao advogado que patrocina a causa, se ele for idoso. Então, o que está dizendo aí? É a prioridade do idoso lá do Estatuto do Idoso, né? Ele vai ter prioridade na tramitação do processo, o processo dele vai mais rápido, fura a fila. Então, isso vale para a parte interessado que foi idoso. Não vale para o advogado que está patrocinando. Se o advogado for idoso, pouco importa, ele vai ter que seguir a fila, né? Isso vale só para a parte ou interessado idoso. Então, ele vai ter prioridade na tramitação. Também não se confunde com a prioridade de atendimento na serventia, né? A prioridade, a fila lá especial. Então, terão prioridade de trânsito lá na serventia. Quem? Igual ou superior a 60 anos, grávidas, pessoa com criança de colo até 2 anos e portadores de necessidades especiais. Então, essas pessoas aqui terão prioridade de trânsito lá, vão poder furar a fila lá na serventia, né? Até a fila especial lá para essas pessoas, né? Pessoas que têm a prioridade. Maior de 60, maior ou igual a 60, grávidas, pessoa com criança de colo até 2 anos e portadores de necessidades especiais. Então, acabamos o que você vai fazer quando chegar lá no Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, né? Atribuições do chefe de serventia e do servidor à sua ordem. Então, acabamos a aula 10. Então, pessoal, se você gostou da aula, se ela está sendo útil para você de alguma forma, assine o canal, ative as notificações, deixe seu like, coloque algo nos comentários, responda a nossa enquete, qual curso você quer ver aqui no Legislação ao término desse, Direito Administrativo, Direito Constitucional ou Legislação Especial lá para o PJH do Rio Grande do Sul. Então, responda aí nos comentários. Indique essa aula para alguém que vai fazer esse concurso, que você conheça. Então, faça a indicação. Mais notícias, dicas, questões lá no Instagram, @legislaação. Lembrando que hoje da noite, aula de exercício, hein? A respeito dessa aula aqui. Se você estiver vendo depois, vai estar no card por aqui por cima. Então, pessoal, é isso. Meu nome é Samuel Luiz e você está no Legisla Ação.